Olá, boa noite. Hoje teremos uma live sobre dumping, né? Foram muitas participações essa semana, pessoas mandando perguntas, foi bem bacana a interação. A gente fez uma enquete lá no Probari e foi muito legal. Vamos responder algumas coisas hoje, tá? Quem não mandou ainda pergunta e quiser colocar nos comentários, só colocar, tá, gente? Então, hoje será uma live entre o Centro Probari mesmo. Eu vou conversar com a nutricionista Andréia Deluca, que já está entrando aí, e nós vamos fazer um bate-papo bem legal sobre o dumping, que é um problema que deixa as pessoas bem preocupadas, né? Às vezes afeta a qualidade de vida, às vezes é uma coisa boba, mas às vezes pode ser uma coisa que afete mesmo a qualidade de vida da pessoa, enfim, uma coisa bem desagradável mesmo, tá? Então, tô só esperando a André entrar pra gente começar o nosso bate-papo. Se vocês já quiserem colocar alguma dúvida, já podem escrever. Eu trabalho tô fazendo 20 anos, né, que eu trabalho com bariátrica, então eu já ouvi casos assim bem interessantes, né, sobre dumping. E também uma coisa curiosa é que as pessoas confundem, né, acham que às vezes tem algum sintoma e acham que é dumping. Então, é uma coisa que tem que ser bem pensada. Será que é dumping mesmo? O que eu estou apresentando? Conversar com a equipe, né? Que, no caso, acompanha vocês, a nutricionista, o cirurgião, para poder saber certamente se é dumping, exatamente, né? Se é dumping ou não. Às vezes é algum sintoma gastrointestinal proveniente de outro problema. Às vezes você comeu rápido ou porque você não mastigou direito, né? E aí acaba passando mal, mas não é o dumping, tá? Então deixa eu ver aqui se a André já entrou. A Andréia ainda não entrou. Estou esperando, tá, gente? Aí vocês podem já colocando suas dúvidas. A gente, essa semana, um amigo meu, Dr. Nelson, que eu agradeço, que mandou um artigo muito legal no nosso grupo, né, de trabalho, falando de um consenso, né, de dumping, que pegou especialistas, né, para ver exatamente tudo que a gente ouve falar do dumping, o que a gente já tenha lido, né, ele fez uma análise de vários artigos para ver se havia concordância entre os pesquisadores ou não. E para cada item, né, de estudo do dumping, eles deram como se fosse uma nota de concordância, né? E esse consenso foi muito bacana. E foi ele que eu separei para conversar hoje com a Andrea. Obrigada, Vanessa. Vanessa é uma querida. E a Andrea entrou agora. Esse consenso foi muito legal. A gente postou essa semana, né, no nosso Instagram. E a referência tá lá, tá, gente? Tá no Café Consciência que a gente publicou essa semana falando desse tema, tá? Se vocês quiserem ler depois, seria bom, principalmente os profissionais, né? Oi, Andréia, Fala, amada. tudo bem? Vamos? Tá Hoje eu vou de vermelho, filtro. amiga. Borboleta, que isso? Não, peraí. Eu vou dar uma clareada. Esse tá bom. Beleza. Ah, Tô de agora filtro hoje. cheio de efeitos especiais, hein? E aí? Então, eu estava Vamos? falando para eles que a gente separou um artigo, né, que a gente até postou essa Sim. semana, né, no Probari, Uhum. principalmente para os profissionais lerem, né, e para os que não são profissionais que estão aqui, a gente vai tentar explicar de uma forma mais fácil para Uhum. vocês, né? Então, a gente vai Uhum. falar sobre o dumping. O dumping vem da palavra em inglês dump, que significa esvaziamento, né? Então, é o que a gente chama de esvaziamento gástrico muito rápido, que acontece depois de cirurgia de estômago, não só da bariátrica, né? Uhum. Tem casos de gastrectomia total, né? De câncer de estômago que a pessoa precisou retirar, parcial ou total. Ou então mexeu em algum nervo, né? Que mexe também com o esvaziamento do estômago. E aí a pessoa pode vir apresentar
esse dumping, né? E aí, André, vamos falar. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, pessoal, boa noite. Quero Só falar uma coisa. diga. Lohane é especialista nisso, tá? Lohane Somos. é top master. Na Ah, verdade, é um assunto que a gente gosta de falar, até para esclarecer vocês, tanto o profissional quanto o paciente, já que é uma das queixas mais frequentes, né, Lô, em consultório. sim. Tem pacientes aqui que entraram falando, estou operado, sei lá, 40 dias e tenho dumping. Tem pacientes que às vezes depois de um ano ainda continuam tendo dumping. E é algo que a gente precisa saber tratar, é algo que a gente precisa saber manejar. Não é simples. Eu já tive pacientes extremamente complexos, né, Lô? Uhum. De você conseguir reverter um dumping. Obviamente que a alimentação, a gente até estava discutindo o guideline eu e a Lô, é meio que um consenso, né? Porque não tem nada assim, como o dumping ele inclui um conjunto de sintomas, eles estavam realmente nesse artigo que a gente até postou, se vocês virem lá depois no feed, é bem legal, quem puder baixar o artigo, dar uma olhada, está disponível. Eles elencam os sintomas principais e aí, na verdade, eles vão em cima disso, né, fazendo algumas pontuações do que a gente deve fazer. É isso. Uma coisa legal da gente falar também é que assim, a prevalência é mais ou menos em torno de 40% dos pacientes e No muita gente bypass, acha que sim. fezes de MIV não tem, né? E tem ou não tem ideia? Tem. Tem, Na né? verdade, hoje a gente estava olhando exatamente isso. A prevalência é maior, pessoal, no bypass. Eu tenho muitos pacientes que falam assim, doutor André, mas eu vou ter dumping porque eu fiz sleeve. Sim. Em alguns casos, exatamente não direcionado a fatores com relação a desvio de trânsito, que obviamente o sleeve não tem, mas esvaziamento gástrico mais acelerado um pouco, dependendo do tipo de alimento que você venha a consumir. Também a liberação de algumas incretinas que ocorrem também no sleeve, tanto quanto no bypass. Então, pessoal, é menos, ocorre, tem menos prevalência, mas assim, ocorre. Então, a gente não pode achar, tanto o profissional acho que até tem a ideia, porque quem atende bariátrico, você sabe, eu já atendi vários pacientes com sleeve que tiveram dumping. E eles não associavam que era dumping, exatamente porque a maioria ligava o dumping somente ao bypass. Então, como ele tinha feito sleeve, ele não imaginava que fosse isso. Outra Mas coisa, sim, André, pelos que eu sintomas. falei aqui no iniciozinho, acho que você não tinha entrado, que às vezes a Uhum, pessoa também tem qualquer sintoma gastrointestinal e diz que é dumping, né? Ou porque comeu é rápido, verdade. aí tem vômito e diz que teve dumping. Então tem que ser uma coisa É. bem conversada, né? Para a gente poder O saber dumping, identificar ele se é ou inclui, não. assim, é um conjunto de sintomas, né? Não é um sintoma isolado. Então, no momento em que as pessoas referem, a gente vai fazendo esse check-up, assim, no sentido de fazer algumas perguntas, né? Para identificar realmente se é dumping ou se não é. Isso E aí. aí, vamos lá, Lô. Primeira coisa que eu acho que é importante, então, eu fiz umas anotações, gente, porque assim, é muita coisa. Também, para não me perder. É um artigo muito bacana e a gente começou a listar, então, para a gente não se perder, é importante, eu acho que o primeiro ponto, o dumping, então, como a Lô falou, está associado a. Obrigada, minha amiga querida, por um monte de gente, né, que entra para falar com a gente da UI. Então, o dumping está associado a um esvaziamento rápido, né, da passagem rápida do alimento do estômago para o intestino. Ok. Às vezes eles falam muito dessa questão do dumping associada a uma diminuição da função do piloro, né, que acaba sendo modificada principalmente no bypass. E também a Natália entrou. Só que Tô depois eu vou te vendo. contar uma coisa. A Natália está na minha frente. Ah, meu Então ela Deus. entrou. Aí ela faz isso. Ela entrou, entendeu? Diminuição de volume gástrico. E a gente tem essa diferença do precoce e do tardio. O que eu acho legal a gente pontuar para vocês é que, obviamente, o dumping precoce ele tem uma relação direta com hiperosmolaridade, né? Rápida passagem do alimento do estômago para o intestino e que geralmente leva a essa resposta que as pessoas identificam com mais frequência. Hipotensão, você tem uma resposta também, uma responsividade maior do sistema nervoso, principalmente o sistema nervoso simpático, que pode levar a dor, diarreia, flatulência e algumas ações assim vasomotoras, né, que é o que eles referem, taquicardia, sensação de desmaio e hipotensão.
Então, quando a gente tem o dumping, quando ele é precoce, esses sintomas são bem clássicos. É fácil da gente identificar e do paciente também. A questão é que quando você tem o dumping tardio, até não sei, né, no artigo eles falam isso, que às vezes é difícil diferenciar um do outro, porque tem alguns que até são imediatos, né, Lu? Eu já tive pacientes falar, quando eu comi, foi direto, assim, eu passei muito mal. Mas tem algumas situações em que pode demorar de 1 a 3 horas, né? Até você ter as manifestações, que eles chamam do tardio, que está mais relacionado a um efeito incretínico, mais relacionado a um alto consumo de alimentos mais ricos em carboidratos, e aí que sim levam também um quadro de síncope, hipoglicemia, suor frio, mal-estar. Uma coisa que é legal a gente falar, não é legal, né, gente? Porque dumping nunca é legal. Mas, assim, a gente esclarecer, alguns pacientes falam assim, ih, doutora Andréia, eu tive dumping, ou às vezes me ligam na hora que estão tendo dumping, você também já deve ter recebido ligações assim. O que eu faço? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Eu falo, Na espera, hora... em 20 minutinhos mais ou menos vai passar. Isso Aí tem aí. paciência. Então, para algumas pessoas, às vezes, o status de náuseas, né, demora um pouco mais, para outros não. Como também, né, Lohane, a gente tem pacientes que nunca tiveram dumping. Sim. E, às vezes, ingerem alimentos que são potencialmente envolvidos no processo do dumping, mas, por uma razão, né, não tem uma explicação, a técnica é a mesma, Não tem como prever, procedimento né, mesmo. André? Tem pessoas Não tem. que antes de operar já estão com medo de ter dumping e perguntam assim, será que eu vou ter dumping? Não tem como saber. E às vezes essa é uma das situações que mais leva à perda de qualidade, né, de vida até, porque tem pacientes que ficam num estado tão desconfortável que tem medo de comer, limitam a alimentação e acabam que até socialmente sofrem com isso. Isso às vezes está muito relacionado ao que eles chamam de perder o prazer de comer, né? Porque é claro, gente, que assim, a gente tem essa coisa do prazer da comida. Eu tive uma paciente que eu atendi ontem, Lohane, né? 3 meses de operada, em que ela está naquela etapa ainda de transição, em que ela percebe aquelas modificações que são comuns em relação a paladar, e ela está muito desconfortável com relação a isso. Ela disse que ela não conseguiu ainda se alinhar, que hoje o fato dela ter que comer não teve dumping no caso, mas assim, ela fica muito desconfortável porque ela tem que comer muito, mastigar muito. Vários pacientes referem isso. E que isso acaba gerando você perde a vontade de comer, né? Porque você fica ali, aí às vezes não consegue digerir bem uma coisa ou outra. Mas isso, pessoal, são etapas da cirurgia, como é a etapa líquida, como a gente tem a transição para o pastoso, como você vai ter a transição para o sólido. Essas coisas eventualmente acontecem. Que o dumping, às vezes, depois de 6 meses, ele desaparece, né? A pessoa tem uma melhora e não apresenta mais. Mas tem gente que vai ter sempre, né? Eu tenho pacientes, às vezes, com 1 ano e meio, 2 anos ainda se questionando, porque assim, né? A gente, às vezes, num primeiro momento, pessoal, é importante a gente esclarecer que ninguém vai ter dumping se não tiver algum tipo de comportamento associado à ingestão de alimentos que não são indicados. Isso também é importante a gente falar. Você vai ter o dumping se você tiver, eventualmente, a ingestão. A gente depois vai falar de algumas outras situações, mas se você tiver uma ingestão, por alguma razão, você está operado há um determinado tempo, vocês se sentem muito confortáveis naquela situação, e aí resolvem comer um pouco mais de carboidrato, um pouco mais de açúcar, enfim, algumas pessoas às vezes têm esse tipo de comportamento. E obviamente que vai passar mal. A tendência, se você comer um pouco, um detalhe importante, o dumping não é só relacionado a açúcar, ele é muito relacionado também à gordura. Exato. Então, preparações que tenham, às vezes, creme de leite, frituras em imersão, alimentos mais gordurosos de uma maneira geral, podem sim desencadear quadros de dumping. Exatamente por essa questão, às vezes, de alguns processos de intolerância, e isso acaba culminando, né? Não é todo tipo de gordura, mas algumas culminam com um desconforto, né? Uma coisa também que eu já ouvi muito, você também com certeza já deve ter escutado de algum paciente, é que tem gente que quer ter dumping. Aí a pessoa come doce, não tem, e fala assim, queria tanto ter dumping para poder me autocontrolar melhor.
Só que, gente, o autocontrole é uma outra coisa. A gente tem que trabalhar aqui, e aí por isso a importância da psicóloga, né, na equipe, para a pessoa ter um outro tipo de controle que não passar mal, né? A pessoa tem que passar mal para poder se controlar, né? Na verdade, isso é testar o limite da cirurgia, né? É, Isso é aquela coisa de ver até onde eu vou, né? sim, Até onde eu posso ir. E isso é um pouco arriscado, né? Porque você, na verdade, está se expondo. E quando a gente opera, a gente precisa entender que, na verdade, a gente tem que ter um reposicionamento frente à cirurgia, né? E buscar um ponto de equilíbrio. Como a sim. gente sempre fala, a gente já falou isso em outras lives aqui, a cirurgia, ela não exclui o processo de educação alimentar, pessoal. Então, a gente tem que ter isso claro para a gente poder caminhar de uma maneira mais segura e mais confortável. Porque senão você vai sofrer muito com esses altos e baixos da cirurgia. Uma vez eu falei para um paciente que o dumping, às vezes é tipo uma montanha-russa, né? Você tem um súbito aumento quando está relacionado muito a alimentos que têm o açúcar, uma subida rápida e uma descida brusca, né? E é nessa descida que vem todos os sintomas. Então, é algo que a gente procura orientar para que vocês não tenham e não aconteça. Então, veja, o paciente que segue a orientação, o paciente que vai às consultas regularmente, principalmente nesse primeiro ano, dificilmente ele vai ter dumping. É lógico que vai ter um momento em que a gente vai liberar determinados alimentos que eventualmente são potencializadores. Mas é Sim. claro que com a cirurgia, ontem eu conversei sobre isso, o objetivo não é perder o prazer de comer. Eu fico muito preocupada quando os pacientes falam assim, eu nunca mais, o nunca não existe em nada na vida, né? Então, as pessoas quando vêm com aquele pensamento, eu nunca mais vou poder comer isso, eu nunca, não existe o nunca, pessoal. Existem etapas e fases que precisam ser adaptadas e ajustadas de acordo com a técnica e com as peculiaridades, né, de cada indivíduo. Equilíbrio, né? Equilíbrio é a palavra. Sim. Não é radicando, né? Uma outra coisa que a gente viu, que é algo mais técnico, mas tem muito paciente aqui também, é com relação à parte de hormônios, né? Eles falam muito dos hormônios que são estimulados em função da cirurgia e que podem potencializar um dumping precoce, principalmente a neurotensina, eu botei as incretinas, que também são reguladores, mas de certa forma também estão envolvidos um pouco nessa questão. Eles falam da motilidade, de uma vasodilatação e de uma descoordenação de motilidade, que em alguns pacientes é mais potencializado quando se fala no dumping precoce. No dumping tardio, eles regionalmente referem mais, se retratam mais ao aumento da liberação de incretina e da presença de carboidratos no duodeno. Então, aquele dumping que vem a um tempo depois pode estar relacionado realmente mais a uma ingestão de carne, né? E outra coisa também, tem pessoas que começam a apresentar essa hipoglicemia depois de 6 meses de operado, 1 ano de operado, começa a ter esse tipo de problema, né? E não tinha antes. Acho que a Andrea congelou. Voltei. É o Ah, tá. celular que eu estou ajustando, pode falar. Então, tem pessoas que só vão apresentar essa hipoglicemia reativa, que é o dumping tardio, depois de 6 anos, 1 ano de operado. Às vezes fala assim, mas eu nunca tive nada, agora que eu tô tendo. Mas é assim mesmo, né? É isso aí. E às vezes esses sintomas vêm depois. Então, sempre a gente tem que ter essa questão de como eu vou me comportar, do que eventualmente eu vou escolher, para que eu tenha essa coisa de identificar também os alimentos. Por exemplo, eu já tive pacientes que passaram mal com alimentos que são usuais, que são alimentos, às vezes, são frutas, determinados tipos de hortaliças. E aí vem uma coisa que a gente vai pontuar depois, que é a carga glicêmica. Isso. Apesar de no artigo ele falar sobre índice, né? Ele fala muito de índice glicêmico, ele não citou nem a carga, mas a gente sabe que, na verdade, você tem essa questão, né? Sim. E uma outra coisa que é muito comentado seria o diagnóstico diferencial, né, Lô? Que seriam exames que são feitos para você realmente confirmar o dumping, né? E aí a gente tem alguns exames, isso, que são mais realizados como teste oral de tolerância à glicose, mas eles falam de um teste oral de tolerância à glicose modificado, né?
exatamente porque se Sim. você der uma carga de glicose muito alta, isso pode ter um efeito rebote significativo. Também é importante a gente esclarecer isso. Por exemplo, isso é muito comum em gestante, quando precisa fazer o diagnóstico diferencial do diabetes gestacional, geralmente no segundo trimestre de gestação. Então, Uhum. para fazer o teste oral de tolerância à glicose, tem que ser um teste oral com uma quantidade de glicose menor, tem todo um preparo diferenciado para isso. E eles citam muito das alterações relacionadas ao hematócrito, principalmente o aumento discreto, logo após a ingestão, né, da glicose, no caso do teste, 3%, se eu não me engano, né? De aumenta 3% do hematócrito. 3%, e também tendência à hipoglicemia, após 2 horas depois do exame. A Nêmesis entrou agora, também é uma nutricionista, é uma amiga nossa. Sim, Nêmesis, a gente estava falando que o dumping, o paciente pode apresentar ou não. A gente tem pessoas que nunca tiveram dumping. E dependendo da situação, sim, é mais comum no primeiro ano, mas a gente tem situações que às vezes pode se perdurar por mais tempo. Sim. Alguém Lô, perguntou de medicação, mas depois eu falo. do quê? Continua teu Alguém perguntou de medicação, depois eu falo. Ah, não, eu ia exatamente pontuar isso. Se você Então, gostaria de falar. falo. Existem, na verdade, gente, o pilar, eu tô mexendo aqui, às vezes eu adoro, Aloy, porque eu tô com suporte, ele não sei porque hoje ele tá meio assim, aí ele sobe e desce, eu fico mexendo para não apagar. Existem, o pilar do tratamento, né, o que vai nortear, na verdade, o tratamento, não é o medicamento, não é a primeira escolha. A primeira escolha, que eles citam e colocam isso de forma muito contundente, seriam as medidas dietéticas. Ponto, né? Você tem que identificar, na verdade, a causa para você tratar o efeito. Então, isso é importante em qualquer situação na vida, né? Porque às vezes as pessoas querem tratar o efeito e, e não tratam a causa. Até tem uma paciente aqui que entrou, depois eu vou te responder. Entre hipoglicemia pós-prandial e dump, a gente vai comentar aqui daqui a pouquinho, são parecidos. O que você teria para falar, Lô, dessa acarbose, que é uma medicação que eles falam muito, da somatostatina e da liraglutida, Então, que são medicamentos de tratamento. nesse artigo eles falam da carbose, né? Só que a Uhum, carbose, não sei se eu vejo no dia a dia uma adesão muito difícil dos pacientes, porque ele tem muitos efeitos colaterais, né? Chatos, sim. distensão abdominal, diarreia, então geralmente a tolerância das pessoas não é muito boa. A carbose ela atua fazendo um esvaziamento gástrico mais lento, né? Então ela ajudaria Uhum, nisso. uhum. Só que a adesão ao tratamento é um pouquinho complicada por causa disso, de distensão abdominal, diarreia, etc. Esse análogo da somatostatina que você falou, ele Uhum. também atua retardando o esvaziamento gástrico. Aliás, o raciocínio é o mesmo para todos, né? Exatamente. Então, ele inibe os hormônios gastrointestinais também e inibe a insulina. Esse aí, né? Segundo. Uhum, Os problemas dele principais, primeiro, o custo dele é alto, sim. a aplicação dele é injetável, né? Então, já as pessoas já reclamam muito de ter que ficar fazendo injeção toda hora, e é uma injeção que dói, né? Uhum. Fica bem dolorido, né, no local. E também tem todo esse problema dos efeitos colaterais, né? De distensão abdominal, diarreia. Esse eu acho que tem até mais. Esteatorreia, ele pode causar litíase biliar, né? Que é o cálculo na vesícula. Então, ele tem muitos efeitos colaterais. Né? Ele, se eu não me engano, Lembrando, pessoal, que a gente está citando isso, mas isso é prescrição médica. Nós só sim, estamos aqui pontuando porque, na verdade, eventualmente, alguns médicos podem vir a indicar um tratamento medicamentoso, sim. principalmente quando o dumping é muito intenso. O tratamento é multidisciplinar, né, Dé? Então, a gente vai tentar corrigir a nossa parte, que é da alimentação, que primeiro, geralmente, o cirurgião manda pra gente, né? Que, de fato, como o consenso até coloca, a primeira opção é mudar a dieta, modificação da dieta. Se depois que a gente tiver feito tudo e não consegue, né, que a pessoa tenha uma melhora, aí sim ele vai pensar
em um medicamento que se adeque melhor à condição de indivíduo, né? É uma coisa individual, não é porque Sim, um usou, vai sim. ser bom para mim, vai ser bom para outra, não. Aí é caso a caso, né? É E como a gente vê, às vezes, algumas pessoas em grupos citarem, né, o medicamento ou tratamento. Você até comentou do plasma de argônio, quando você disse que alguém comentou sobre isso. alguém comentou no post que a gente colocou que fez plasma de argônio, só que o plasma de argônio, até entendo, né, o que a pessoa pensou, né? Foi para diminuir o esvaziamento gástrico, né, que Isso você aí, deseja. exatamente. Isso aí, isso aí. E Seria uma aí, ação mecânica, né, na mas não verdade. tem recomendação do Conselho Federal de Medicina para uso, né? Então, seria uma Não, então é coisa. complicado. Eventualmente poderia ter um efeito mecânico por mexer nessa parte anatofuncional, mas não que seja um protocolo para tratamento. Não é, Sim. pessoal. Não é. Teve uma menina que perguntou, eu me esqueci o nome dela, mas se ela estiver vendo, ela vai ouvir a resposta, né? Em relação É, ao que você me perguntou, essa diferença da hipoglicemia pós-prandial e do dumping precoce. Na ah, que verdade, na verdade, assim, são sintomas eu acho que se confundem muito. Porque o dumping, na realidade, ele tem um conjunto de fatores que cursa com lipotímia, que cursa com suor frio, e ele tem muito essa ação que está relacionada não só a uma relação de hipoglicemia de rebote, mas está relacionado muito a outros sintomas vasomotores. Então, é por isso que tem que ser feito o diagnóstico diferencial, às vezes, pelo teste de tolerância oral, para que a gente possa saber se realmente é dumping ou uma hipoglicemia reativa. Eu tive muitos pacientes que tinham sintomas de hipoglicemia pós-prandial, porque tinha uma hiperestimulação da liberação de insulina pelas células beta-pancreáticas. Isso acontece muito pela questão da cirurgia mesmo, né? Algumas pessoas têm uma resposta exacerbada à insulina. E aí ficavam fazendo, sim, hipoglicemia de rebote. Isso é um problema no pós-operatório, é individual, não, é uma resposta que às vezes não tem como a gente prever, não é comum, mas que pode acontecer. Uma outra pessoa perguntou, eu não estou lembrando aqui, você tem naquele teste oral de tolerância à glicose o valor diferenciado aí do modificado? Não lembro, sinceramente. Para o quantas teste oral de tolerância à glicose? glicose? Eu não me lembro. É, se a Fernanda tiver aí, Fernanda está assistindo, se ela puder, eu não lembro agora, eu lembro que eu vi no artigo, eles chamam de teste oral de tolerância à glicose modificado. Eles falam do É o intervalo de 120 diferencial, né? minutos. É, é. Eles falam do intervalo de 120 minutos e eles falam dessa questão de você também fazer o 50 teste. gramas, pelo que eu me lembro. É, 50 eu gramas. acho que Deve ter eu ia acontecido. falar em 50, 60, por aí. Eles fazem uma dose menor do que o usual acho que chega ao dobro disso, não me lembro agora, não é menos que isso também, não chega a isso não. Mas para esse modificado, acredito que seja em torno disso. E aí, no paciente bariátrico, eles falam assim que meia hora depois, quando você tem o dumping, você já tem esse aumento do hematócrito. Então, isso também afeta a mente que não lembrava, mas acho que é 50 sim, Acho Fernanda. que 50 E e aí a 70, gente. uma coisa, algo É assim. uma coisa assim. Mas não passa muito disso, não, pessoal. Mas o que o usual é 75. Pois é, então é 50, com certeza. Então, por isso que tem essa diferença. E na hora que você for fazer o exame, algumas pacientes, quando são grávidas, inclusive as médicas sinalizam, né, que são pacientes bariátricas, enfim, e que tem essas alterações exatamente para não ter problema, porque senão você pode ter sim, Horrores, né? é, até desmaio, né? A gente já teve pacientes que tiveram desmaio Eu já durante a tive uma realização do exame. paciente que na dieta pastosa, ela foi ao cinema, isso tem muitos anos. Ela foi ao cinema e comprou, estava na pastosa, comprou um sundae. Um sundae de É, chocolate. Era pastosa. é, O que aconteceu? Ela desmaiou dentro do banheiro. Ela chegou aí ao banheiro, porque deu diarreia, né? E ela claro, é um desmaiou dos sintomas dentro do clássicos, né? banheiro, sozinha. E quando ela acordou, tinha um monte de gente, né, em volta dela, no banheiro, e ela tomou trauma, nunca mais ela comeu doce, gente.
ficou traumatizado. E assim, eu tive também um paciente operado há mais de um ano, em que ele me ligou apavorado porque ele teve dumping com caqui. Aí eu falei, quantos caquis você comeu? 3. Rápido. Então, a gente tem que relacionar, quando a gente fala da carga glicêmica, é dessa relação do alimento, é dessa questão que envolve a quantidade de carboidrato que a gente tem em alguns alimentos, que eventualmente são maiores do que outros, e que produzem, às vezes, uma resposta também mais exacerbada. Então, por esse motivo, a gente tem que relacionar não só a quantidade, o tipo, a velocidade, mas o que eu estou consumindo. E aí, quando eles falam dessa parte da alimentação, tem 3 coisas que eles falam sempre. A Nemesis já está se adiantando, a gente vai chegar lá. Não dá spoiler não, Nemesis. Mas é isso aí, a linha de raciocínio está certa. Então, o que a gente faz? Você tem que controlar. Eu sempre falo isso para eles, acredito que todo nutricionista que trabalha fala, é um tripé, né? Velocidade, mastigação, velocidade de ingestão e quantidade. Enquanto você não ajusta esses 3 pontos, a chance que você tem de passar mal, de você ter desconforto, é muito grande. Então, velocidade de ingestão, mastigação e a quantidade do que você vai ingerir. Então, isso tem que estar muito bem alinhado dentro do que a gente acredita que seja. Segundo ponto que a gente tem que pensar, o tipo de carboidrato que eu vou utilizar, né? Tem pessoas que têm maior ou menor intolerância a determinados alimentos. Então, eu preciso escolher, identificar com aquele paciente os alimentos que eventualmente trazem mais desconforto, para que a gente possa, sim, escolher aquele que, eventualmente, que pode ser um alimento que, teoricamente, seria um alimento inócuo, parte da alimentação normal, mas que pode trazer alguma repercussão. Eu peço às vezes, Andréia, para eles fazerem um diário alimentar, esses que tem muito dumping com um monte de coisas, para eles começarem a associar o que foi, né, ingerido e o momento que ele passou mal. Não precisa não precisa ser do dia todo, pessoal. É aquele momento que eu comi e passei mal. O que eu comi antes, né? Porque, às vezes, tem alimentos que são inusitados, né, Lohane? Eu já tive com abóbora, eu já tive com caqui, que eu lembro assim. E tem outros que pra mim nem passaria. Manga, eu nem passaria na minha cabeça, assim, alguns, e aconteceu. Mas isso, pessoal, tem a ver também, como nós falamos, com a quantidade do que foi ingerido e com a velocidade de ingestão. Aquela coisa de comer muito rápido, não prestar atenção, isso potencializa. O outro ponto que a Nemesis falou aqui, que todos os artigos falam, é da fibra, pela questão de diminuir o tempo, né? Na verdade, para que o tempo de esvaziamento gástrico se faça mais lentamente. E na medida em que esse alimento passa de uma forma mais gradativa, isso demora, isso faz com que não haja aquele pico, né, de insulina. Então, o uso da fibra, a diminuição do volume da refeição. É da proteína também, né? Tentar sim. Colocar nas refeições a fibra e a proteína, né? Para ajudar. E a proteína junto. Isso aí, Lô, bem pontuada. A fibra e a proteína, porque ajudam. Verificar o tipo de carboidrato que você vai utilizar. O artigo fala até da utilização de mais gordura. Mas a gente tem que ver qual é o tipo de gordura que você vai propor, porque eu já tive pacientes que... A quantidade, porque também tem pacientes que são muito sensíveis à gordura, e eu já tive paciente com dumping associado a isso, então você tem que ver tipo quantidade, para você poder ajustar. Outra coisa também, que parece óbvio, mas às vezes as pessoas não fazem, é não beber líquido junto à refeição. Isso aí também é um marco. Sim. Ingestão hídrica, ou antes ou depois, às vezes a gente põe meia hora, 40 minutos, né? Porque a maioria das pessoas, né, Lô, tem o hábito de comer e beber, comer e beber, comer e beber, ou toma um suco, aquele hábito antigo do refrigerante. Então, é importante que a gente trabalhe isso. E essas questões... Pré-operatório, né, amiga? Isso, exatamente. Você vê quando a gente trabalha, já faz o link do pensamento. Essas questões têm que ser vistas antes de operar.
é importante que essas informações estejam muito bem sedimentadas. Por isso que agora, em época de pandemia, a gente não está podendo fazer isso, mas sempre a gente pede para que vá o paciente, um membro da família acompanhando, porque quando a gente passa as informações, tem pacientes meus que gravam a consulta, né, pedem e tal, e às vezes vai alguém da família para ajudar, porque é muita informação. E como as pessoas às vezes estão muito ansiosas para operar, né, naquela expectativa do pré-operatório, muitas das coisas que a gente fala se perdem. Então, você pontuar e reforçar isso é muito importante. Muito importante. O dumping pode provocar, com a questão da qualidade de vida, né? Eles aplicam alguns questionários, nesse artigo ele fala muito isso, eles criaram esse consenso, viram as afirmativas, as negativas, avaliaram sintomas, e com essa questão da interferência na qualidade de vida, eles aplicaram 2 questionários, que eles verificam isso, para exatamente você tentar melhorar, né, essa situação e para que você tenha uma resposta melhor, né, para que você possa ter isso. A hipoglicemia reativa e o dumping, acho que a gente falou já, né, quer falar um pouquinho, Lu? Que é o dumping tardio, na verdade, né, que a gente chama, que acontece de 1 a 3 horas depois da refeição, né, mais ligado à digestão rápida do carboidrato, que causa com a glicose alta, aumenta a liberação de insulina e tem uma hipoglicemia de rebote, né? Foi isso mais ou menos Que essa é imediata. O dumping é mais tardio. Isso. Às vezes, Priscila, é difícil você diferenciar um do outro, porque o tempo ele bate ali entre um e outro. Como é de 1 a 3 horas, tem pacientes que começam a passar mal imediatamente e param. Aí isso fala mais a favor da hipoglicemia reativa ou rebote e 20 minutos e tal. Às vezes o dumping, quando é mais tardio, ele demora mais tempo. Então, por essa razão, você tem às vezes sintomas que perduram. E isso gera em alguns pacientes um verdadeiro trauma, né? No sentido de que eles não conseguem mais. Sintomas que a pessoa tem, né? Porque tem gente que relata um soninho, né? Assim, não, eu só como, me dá uma sonolência, né? Uma coisa assim leve. Mas tem gente que tem diarreia, tem taquicardia, tem dor abdominal, distensão, um monte de sintomas que eles falam, né? Que quase viu a morte de perto, né? Tem gente que relata assim, porque é um mal-estar muito grande, pode ser muito grande, né? Pode ser, sim. E isso é uma das principais situações por isso que a gente fala, a gente botou que é um dos top 10, né, do consultório bariátrico. Acho que o que bate muito dumping é queda de cabelo, que é outra coisa que o pessoal... Queda de cabelo, pessoal, recidiva de peso, que a gente fala, né, a recidiva porque é o termo técnico mais adequado, que é o reganho. E dumping é o trio parada dura da cirurgia, eu acho. Fernando, se tiver lembrar, eu acho que esses 3, de verdade, são aqueles que as pessoas mais reclamam. Se falar em primeira, é alopécia. Antes de operar, as pessoas... Já. O meu cabelo vai cair, mas eu vou ficar careca, porque senão eu não quero operar. E essas são questões que vêm muito à tona. No entanto, o que nós falamos, o dumping, ele é muito difícil ele acontecer espontaneamente, sem que você tenha algum tipo de fator envolvido, né? Ou seja, por uma questão de técnica. Eu tive uma paciente uma vez que teve que ser reavaliada, com certeza, mas não faz parte da maioria das situações. Então, o dumping, ele é uma intercorrência. E para que ele não ocorra, a gente tem que prevenir. E é por isso que Lorraine falou, esses conceitos em relação ao dumping, essas questões que envolvem, tem que ser trabalhadas antes da cirurgia, tem que haver um entendimento. Na anamnese pré-operatória que eu faço, eu tenho esse objetivo de identificar preferências alimentares, gatilhos, porque, gente, não é porque se opera que você desconecta determinadas situações que linkam vocês aos alimentos. Você não desconecta isso. A cirurgia, ela interrompe um processo que, na verdade, no momento em que você está numa dieta líquida, numa dieta pastosa, vocês têm medo de comer. Então, vocês não comem por medo. Né? Não vou comer porque eu não quero passar mal. Ninguém é louco, né? Agora,
Passada essa fase inicial, entrou na dieta sólida, começou a adquirir uma independência, pronto. Aí vem aquilo que a gente falou no início, do testar o limite, de verificar se realmente acontece, se é mito essa história de dumping ou não. E o que me preocupa, você já deve ter ouvido isso, do tipo, doutora André, eu posso comer, vamos supor, posso comer um brigadeiro um dia, Joquerado? Não, vamos supor, sei lá, 50 dias. Eu aprendi, na verdade, com um psicólogo, que nós não devemos dizer não, assim, né, um não, né? A gente tem que dizer nesse momento, não é oportuno, né? Até para que as pessoas tenham um entendimento. E eu, no meu discurso, né? Eu tenho que treinar mais isso, viu? Treina, amigo, treina. E aí, para não dar aquele impacto, eu, muito leite, muito educada, né, nervosa, já pensando, meu Deus, será que eu comi ou não comeu? Eu falei assim, então, nesse momento, eu não acho oportuno. O Arruda é um psicólogo, trabalha comigo, ele vai estar aqui com a gente semana que vem, ele é incrível, trabalha psicologia cognitiva comportamental, e é imperdível essa abordagem dele na semana que vem. E aí... Aí eles dão aquele discurso assim, engraçado, já comi, não senti nada. Lohane, tem nutricionista e tem paciente aqui. As nutribariátricas querem matar vocês quando vocês falam isso. Porque é de doer. Depois, né? Tipo, às vezes que é um aval, né? Eu quero validar com a Lohane, com a Andréia. O fiz foi muito grande. Mas já fez. Ou então... às vezes as pessoas insistem, a Débora tá rindo, é verdade, Débora. Às vezes as pessoas insistem, né, para ter da gente o aval para fazer, não é isso? Eu gostaria de fazer, mas já fez. Então, assim, é muito importante vocês terem essa ideia do que é o dumping precoce, do que é o dumping tardio. Tem sintomas parecidos, mas assim, via de regra o que nos chama a atenção é a hipoglicemia reativa, né? Claro, a hipoglicemia que a gente diz é a hipoglicemia de rebote, né? O mal-estar, a sensação de desmaio, de tonteira, muito enjoo, pode durar mais ou menos tempo, isso é relativo. O tratamento com relação à alimentação é fundamental para que a gente reveja toda a parte da dieta, a Lohane falou. Aí a gente está falando, Pri, o que a gente faz? Em relação à alimentação, verificar consistência, velocidade de ingestão, quantidade de alimento, não beber líquido junto com a comida. Na hora de montar um prato, priorizar a proteína junto com uma fibra, que aí, dependendo da tolerância do paciente, a gente vai optar. Você pode colocar uma fibra extra, tem nutricionistas que colocam, né? Determinados tipos de fibra que a gente coloca, às vezes, também modular. Esse consenso aí que a gente leu, esse que a gente está discutindo, ele fala da pectina, né? E da goma guar, né? Da goma guar, mas não tem boa evidência, dose. Né? De não, dose. Eles não falam em dose e eles não dizem que 100%, né? E você vai conseguir identificar. Tem um pessoal aqui do Bairro do Bem. É verdade. A ideia é que a gente consiga transmitir a vocês uma informação que seja de qualidade consistente no pré-operatório. Eu geralmente falo sobre dumping, eu falo sobre estenose, sempre surge a questão da alopecia. A estenose é um outro capítulo, né? Como refluxo também, que é mais com a estenose, é um estreitamento da anastomose. A estenose, ela é mais comum no bypass, os LIV dificilmente, nunca vi ninguém ter, raríssimo. E os LIV, em contrapartida, tem mais refluxo. Sim. Então, eu sempre falo com os meus pacientes LIV, tanto que no pré-operatório é feita a endoscopia para verificar. Quem já tem uma história de refluxo e tudo é contraindicado, né, hérnias hiatais, você fazer o sleeve. Então, aí eles optam às vezes até pelo bypass, né? E aí, em cima disso, desses sintomas, a gente vai tentando ajudar para poder, no sentido que vocês tenham uma resposta melhor, né? O artigo, a gente... eu tenho um artigo intacto, assim, eu posso até disponibilizar. A gente não vai conseguir... um direct o seu e-mail que a gente manda, Silvia. Isso, tá bom? Você pede lá que a gente manda para você, tá bom? Estenose. Então, estenose também é outra situação que a gente pode até comentar um dia, não sei se vai ter tanto ibope quanto dumping, mas a estenose é isso. A estenose é estreitamento da anastomose, também logo no pós-operatório imediato, traz muito desconforto,
também gera muita angústia porque as pessoas ficam muito tempo, às vezes, na dieta líquida, né? Que é outro problema, né? O que mais que a gente tem desse artigo, Lohane, que você acha legal Uma coisa pontuar? também que me perguntou, e me esqueci, tá vendo? Eu ia falar, me esqueci. Fala, você ia falar do artigo, mais alguma coisa que a gente deixou de falar? Não, eu tô vendo, eu marquei algumas coisas aqui, mas não acredito que tenha nenhuma situação aqui que a gente não tenha abordado. Acho que a gente foi bem diretivo, bem Eu objetivo também já li em um relação a artigo, falar. André, que não tá aí citado, mas que ele teve uma boa resposta, fazendo um bom fracionamento, né, como a gente já falou, mas contando o carboidrato da refeição, 30 gramas no máximo por refeição, para não ter dumping. Ah, que legal! Isso também é Também tem, interessante, pessoal. também Por tem. isso que a gente fala, Deixa né? eu falar. A menina perguntou, alguém perguntou aí, sobre comer o mesmo alimento de um dia ter dumping e outra vez comer a mesma coisa e não ter. Né? Mas aí também depende Pode. do tempo que tinha na refeição, depende da velocidade que você comeu, né? Tem várias coisas que interferem. Sim, tem situações que você um dia vai comer um certo alimento, você vai passar muito mal. Às vezes, na semana seguinte, você comeu o mesmo alimento e você não sentiu nada, exatamente pelo que a Lô Inflamou falou. né? Às vezes, você utilizou um alimento que você, na verdade, comeu mais rápido, você tinha uma carga, como a gente falou, maior de carboidrato na refeição, que a gente fala da carga glicêmica, e isso acaba interferindo no mal-estar. Então, essa coisa da gente identificar bem a quantidade de comida, o tipo de alimento que você vai colocar ali, é muito importante, porque isso faz a diferença. Hoje, pessoal, a gente abriu essa oportunidade para falar de temas, né, de bariátrica, porque a gente tem uma postagem que fala muito sobre sintomas, o que você já fez, o que você não fez. E uma das coisas que sempre é muito comentada ali é o dumping, né? Exatamente por tudo que envolve o dumping. Então, por isso a gente vai sempre ter no Probari um momento em que a gente discuta temas de cirurgia, situações de consultório, para que vocês possam participar com a gente. Se vocês quiserem enviar no direct sugestões, dúvidas, alguma coisa que você acha interessante que a gente não tenha falado, vocês podem fazer, tá? Outra coisa, André, é que nesse consenso ele não houve uma boa concordância, mas que a gente faz também pedir para pessoas deitar, né, depois que comeu, né, para dar uma desacelerada aí no esvaziamento. Mas É, no artigo ele não está citado como um tratamento reconhecido, né, como É alguma muito parte. interessante. Eu já tive pacientes que preferem deitar no sentido de se acalmar, porque assim, como ele tem uma relação com o sistema nervoso simpático e você gera também alterações que estão relacionadas à parte vasomotora, se você ficar mais ansioso, mais nervoso, você acaba estimulando mais tudo isso. O nosso cérebro, né, está ligado diretamente ao nosso intestino, a gente sabe disso, a comunicação, né, principalmente em relação a esse eixo intestinal, cerebral. O intestino hoje comanda tudo. Então, quanto mais ansioso, quanto mais nervoso, eu posso potencializar esse sintoma. E por isso que a gente prefere, às vezes, que acalme um pouco, fique mais tranquilo. Eu já tive pacientes que no status de nervoso extremo não conseguiam, Lô, deitar e ficavam andando, 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 andando até passar. Falei, jura, mas você sentiu melhor? Ah, parece que quando eu fico em pé que o alimento desce melhor, eu fico mais tranquilo. Vai muito de cada um. O fato de você relaxar ajuda. Agora, gente, não tem o que fazer. Há uma paciente, mas não há o que fazer, não tem o que fazer. Dumping, você tem que esperar passar. Então, para que ele não aconteça, o ideal é que a gente siga as orientações da melhor maneira possível. Não existe o nunca na cirurgia, eu sempre falo isso para os meus pacientes, o nunca não existe, até porque se tivesse um nunca, eu nunca mais vou fazer isso, não teria recidiva de peso, né? Reganho de peso. E a gente sabe que na cirurgia é um dos maiores também, das maiores discussões, a recidiva de peso. A gente pode fazer até depois, numa dessas nossas discussões, a gente põe Fernanda para falar sobre recidiva, reganho de peso, e junto com uma de nós, porque na verdade é uma outra situação que é muito frequente e que está exatamente relacionada ao fato
de que você acaba comendo de tudo. Não é isso, Lô? Se tivesse tanta restrição assim na cirurgia, esse apego de que eu nunca mais vou poder. Não existe o nunca, pessoal. O que existe são momentos, adaptações e situações que a gente precisa ajustar da melhor forma possível, né? André, uma coisa que eu também escuto muito, que você falou dessa paciente, né, que já comeu e depois pergunta se podia ou não, ou aquela pessoa assim, que está no terceiro mês, nunca comeu doce, né? Tem medo. E aí fala assim para você, na semana que vem eu vou ter uma festa, sei lá, aniversário do meu filho. Eu posso comer um pedaço de bolo? Acontece muito, né? E aí eu falo assim, você vai deixar para Olha, experimentar para ter o risco de passar mal no meio da festa? amiga, eu vou te dizer, é cada saia justa. Eu já tive assim, aniversário de filho, bodas de prata, bodas de ouro, Casamento. casamento. E assim, quando tá na pastosa, eu falo, gente, olha só, dieta pastosa, eu fico olhando, eu falo, olha só, vamos lá, não impossível. Eu falo assim, difícil. Você vai fazer o seguinte, eu sempre falo o que um paciente me disse, né? A gente guarda muito. Para vocês terem uma ideia, pessoal, a gente já trabalha com cirurgia, fala o ano aqui, né, Lu? Mas a gente tá bem, né? Desde 98, 99. Olha bem, olha bem. Então a gente vem escutando vocês quando a gente fala disso desde lá atrás. E a gente aprende com vocês. O profissional aprende com o paciente, na medida em que ele aprende, ele passa a ter uma experiência que ele vai colocar isso adiante, né? Para um outro profissional, para uma outra categoria, para o próprio paciente, porque a gente aprende realmente com vocês. E um paciente sempre falou isso para mim, doutor André, eu aprendi o seguinte, eu agora vou nos eventos não para comemorar. A palavra comer vem de comida. Eu vou hoje aos eventos para exatamente festejar. Então, a conotação que ele dá é extremamente relevante no sentido de que para eu estar num ambiente, eu não preciso estar comendo para estar feliz. Eu posso estar com meu marido, com os meus filhos, com os meus amigos. E a comida vai ser um complemento. A gente sabe que a comida tem esse apego, né? A gente sempre lembra, quando você estuda antropologia da saúde, alimentação e antropologia, você estuda muito essa relação do alimento e das festas, né? De como isso tem um significado, né? Como a gente lembra quando a gente se identifica com algum alimento, não é isso? Você lembra a canja da minha avó, meu mingau da infância. Eu lembro que a minha avó fazia para mim, não sei quem já comeu isso aqui, minha avó fazia muito uma papinha de café com leite, pão molhado, eu achava aquilo incrível. E era uma coisa de família. Hoje em dia, então, tem algumas coisas que nos trazem uma memória afetiva. Eu não estou discutindo aqui qualidade de alimento, não estou discutindo se é bom, se é ruim, se inflama ou se não inflama. Não estou discutindo isso. Eu estou discutindo memória afetiva. E nós temos as nossas memórias afetivas. Então, é importante que com a cirurgia a gente entenda que isso tem que ser mantido e preservado, mas a gente precisa construir uma nova relação com o alimento. A gente precisa entender que nem tudo gira em torno da comida, né? Como ontem uma paciente me disse no atendimento, mas eu vou sentir fome, eu sinto muita fome. Eu falei, você é operada, você não vai ter uma fome fisiológica. Não tem como você ter a fome fisiológica. Porque você vai comer a quantidade que você necessita, você vai liberar hormônios que vão ativar os centros da sua saciedade, você não vai ter a fome real. Agora, a fome psicológica você pode ter o resto da sua vida para sempre. Não é? Até a gente, Lô. Outro dia eu tava aqui, tinha acabado de jantar minha sopinha, tava quieta, deitada, assistindo Netflix. O vizinho foi fritar bife 11 horas da noite. Amiga, eu quieta no quarto, aguei. Não queria comer nada de bife. Eu já tinha jantado, eu estava absolutamente satisfeita. Mas é isso. O tempo todo, né? Pelo visual, pelo cheiro. Exato. Né? Olfato, visual, paladar. Você está sendo sempre estimulado a isso. Então, essa relação de construção com o ambiente, da forma como a gente faz, isso faz muita diferença. E essas questões, como a gente disse, essa paciente estava na pastosa, ia para o casamento, eu falei, amor, você vai comer alguma coisa antes de você sair de casa,
O que você faz normalmente. Sugeri para ela levar um suplemento para a festa. E era, eu não vou dar um nome comercial para não ficar chata, ela levou geladinho, parecia um drink, que ela falou, doutora André, parecia um drink. Eu fiquei sentada, linda e bela, participei, dancei, me hidratei. Eu sempre falo com eles, se hidratem, né? Porque vai ficar muito tempo fora. Leva o suplemento quando está no início da cirurgia, né? Que você esteja apto a sair, é óbvio, a não ser que seja alguma intercorrência. Agora sim, pessoal, tem situações que vocês colocam a gente dificílimas. Aí tem uns que vêm com a listinha, né? Vou pra festa. Posso comer? Posso comer essa? E dá até um nervoso. Meu Deus do céu, o que vem por aí? Aí a gente fica imaginando o que vai ter na festa, né? Falo, vamos lá. Se tiver isso, vamos... às vezes eu dou essas opções. Eu tive uma vez uma paciente que ela ia casar, enfim. Foi logo depois da cirurgia, porque atrasou ela operar. Eu falei, gente, no seu casamento, não sei o que a gente vai fazer. Você já montou o cardápio? O que você botou no cardápio? E a gente foi tentando, né? Porque, de fato, tem alguns alimentos que são potencializadores do dumping. E aí você vai para um evento que você vai para se distrair, como a Lorraine falou, para você ter um dumping e desmaiar, gente, não dá. Não dá. Porque, dependendo da situação, você pode, sim, ter efeitos muito desagradáveis. Então, por essa razão, a gente precisa entender. E aí é o que eu digo, né? Não achar só que o bypass é que provoca dumping, não. A gente tem o sleeve também, que está ali correndo por fora, num percentual menor, mas que pode acontecer. Sim. Eu acho que, André, a gente só tem 4 minutos agora. Então, pessoal, perguntas. Alguém quer perguntar mais alguma coisa, alguma dúvida? Não, quero agradecer aos pacientes do Andaraí que estão assistindo aqui. Já vi Graça, já vi Silvia. Que bonitinho. A Silvia é uma paciente nota 10, sempre faz tudo bonitinho. Teve um resultado muito bom, já perdeu mais de 100 Eu tenho uma Silvia, minha paciente aqui também, querida também. Tem aqui a Carlinha, que sempre participa. Tem uma galera que entrou agora, a Nemes é nutricionista também. Os alimentos, o que você quer que cite? Alguns alimentos que provocam dumping? Principalmente os alimentos muito doces, né? Bolo com recheio, com cobertura, doce de leite. O que mais, André? Brigadeiro. Né? Mousse com chantilly é nitroglicerina pura. Quando vocês juntam um doce com creme de leite, sai de baixo, pessoal. Porque é diarreia, vômito, assim, bebidas, refrigerante, né, pessoal? Refrigerante é complicadíssimo. E aí você tem... tem uma amiga da Nath aqui, que legal. A Dani? Manda um beijo pra ela. E aí é incrível, porque a gente tem esses alimentos, sorvete também. Tudo que é muito concentrado em doces e açúcares potencializam. O pessoal que é da gastronomia, tem uma chefe aqui que é amiga da Nath, é muito legal, porque quando eu converso com a Natália sobre algumas preparações, ela sempre me pergunta, eu tenho uma receita que eu vou colocar isso, você acha que eu posso colocar isso junto com aquilo? Porque, pessoal, tem muitos alimentos, falando da gastronomia funcional, aproveitando, que a gente pode adaptar para o bariátrico, né? A Lô tem um livro, inclusive, sobre isso, em que ela coloca algumas receitas que são possíveis, viáveis. E... que bonitinho o livro! E ela tem receitas que podem ser utilizadas. E os chefes também que trabalham com gastronomia funcional adaptam muito bem as preparações e fica uma coisa muito bacana para fazer. Pipoca, todos perguntam, não tem história de problema com pipoca, tem, amiga? Pipoca doce ou aquela pipoca com manteiga, né? Que aí aumenta muito a gordura. O que a gente tá falando é o seguinte, gente, pipoca raiz, sem nada, tá? Agora, se você botar manteiga, azeite e adereços na pipoca, Nescau. vai ficar difícil. Nescau. Não, e assim, obrigada, Nemesis. Agora, uma coisa que eu ia falar... tem coisas que são boas, né, gente? A gente sabe que é bom. Porém, para um operado em adaptação, não é legal. O custo-benefício não é bom. Eu posso assegurar para vocês que não é bom. Mas dá para você fazer a sua pipoca normal. 20 segundos, só para a gente se despedir. Amores, um beijo enorme. Semana que vem estamos aqui com um psicólogo falando sobre compulsão. Não vai ser sobre compulsão alimentar, é compulsão e excessos, o que eu achei bem bacana. Porque a gente vai dar uma abrangência no tema e que tem tudo a ver com obesidade. Tá bom? Tchau, um beijo. Até semana que vem. Obrigada. Tchau.